Porque geralmente a gente vai na obra, mesmo que se passe um tempo, tem aquele fantasma, né? Poxa, aconteceu 2 aqui, e você vê que o pessoal fica meio com o pé atrás e tal. Me conta se... É nítido. É bem nítido. Toda obra que tem acidente grave, todos os funcionários, da engenharia até a moça da limpeza, não vê a hora de terminar aquele canteiro. E é uma tristeza muito grande, Renato, porque todo mundo que passa na frente de uma obra que teve um acidente grave, uma pessoa normal passa e fala assim, nossa, que prédio bonito. Todos os trabalhadores que passam na frente de uma obra que teve um acidente grave, que ele estava na obra, ele vai passar, ele vai meio que abaixar a cabeça. Vai falar, poxa. Ele vai lembrar, né? Ali nós tivemos uma fatalidade. Pode ser o prédio mais bonito do mundo. Então, essa é a importância da combinação entre os trabalhadores, o empresário, a parte da segurança, evitar esse clima. Porque é prazeroso também quando você termina uma obra e você fala assim, poxa, não tivemos um acidente grave nessa obra, cara. Poxa, isso daí é sensacional. E aí, amigos da construção, meu nome é Renato Caetano, eu sou host desse projeto maravilhoso que é o Metro Talks, o podcast da Metroform. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Danilo Moreira de Jesus. Ele é técnico de segurança lá da Cyrela, é um profissional com mais de 19 anos de mercado. Tenho certeza que ele tem temas aí interessantes aí para a gente poder disseminar e criar uma estratégia de segurança aí para sua obra também. Então vou chamar o Danilo. Danilo. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. É um prazer tê-lo aí. A gente sabe que você é um cara muito respeitado no mercado, principalmente você participa ativamente das questões de NR, está sempre ligado lá ao Ministério do Trabalho, né? Então, isso pra gente é muito bom, né? Ter um prevencionista, um cara gente boa e que está ligado diretamente à segurança. A gente quer ouvir um pouco aí de você, né? Tudo bem, Renato? Queria saudar a todos. Como o Renato falou, sou o Danilo, trabalho há 19 anos nessa área da segurança do trabalho, sempre na área da construção civil. Muitas das vezes eu falo, não vou ficar mais nessa área não, que essa área está me dando muita dor de cabeça. Eu lembro que é a única área que eu sei trabalhar e a área que eu me identifico mesmo. Vim para essa área por influência do meu pai, que terminou a escola e tal, e aí você fica, e agora? O que eu vou fazer? E os irmãos todos encaminhados já, todos muito bem encaminhados na vida, e aí meu pai comentou, meu pai falou, Renato, tem uma área que está crescendo bastante, que é a área da segurança do trabalho. E aí eu perguntei para ele, falei, poxa, mas trabalha muito, né? Aí meu pai falou assim, que nada, eles não fazem quase nada. Tipo, isso coisa de 20 anos atrás, eles não fazem quase nada. E aí foi aonde que eu caí nessa ilusão, achando que eu não ia fazer quase nada mesmo, e tô até hoje aí. Que legal, contribuindo com a construção civil. É até engraçado, assim, eu não sei se eu já tinha te falado, mas o meu pai também é mestre de obras, Poxa, né? Que bacana. Tá com 72 anos, também tem mais de 40 anos de experiência. E eu também vim para a área da construção civil sobre influência dele, né? Na época, hoje é quase impossível isso, mas naquela época ainda se admitia que uma criança com adolescência fosse para a obra, né? E então eu fui criado basicamente dentro de obra, então é uma coisa que está no meu sangue, né? Poxa, que bacana você falar isso, porque eu também, tipo, meus irmãos, nós com 10, 11 anos, meu pai falava assim, eu vou ir trabalhar sábado, quer ir comigo? Vamos. E aí a gente ficava lá no canteiro, é lógico que ele sempre teve responsabilidade de deixar a gente hoje a gente chama de lugares seguros, né, de caminho seguro e tal. Antes não tinha essa nomenclatura, mas ele sempre focou, ali não vai para aquele lado não. Então já tinha essa visão de segurança, que eu acredito que ela se perdeu um pouquinho no decorrer do tempo, e agora ela voltou de uma forma assim surreal, assim
para o bem do trabalhador. É até engraçado, Danilo, porque, por exemplo, eu lembro da minha infância, né? Vamos falar, meu pai meio que me ludibriava, né? Porque com 10, 11 anos, eu sempre fui um cara inquieto. Então, ele falava assim, ó, você vai pra obra comigo, eu preciso que você ajude a organizar lá o almoxerifado, então você vai ficar no almoxerifado. Aí ele colocava eu lá para contar umas peças e eu tinha que contar e colocar a quantidade de peça como se eu estivesse fazendo uma auditoria ali, né? Entendi. E aí ele, não, porque isso aqui eu falei com o dono da consultora, então a hora que você terminar, aí depois a gente pode passar na padaria e tal, que você vai ter o direito e tal. Então, assim, eu sempre achava que eu estava trabalhando na obra, entendeu? Legal, que legal. Para justamente, é o que você falou, com responsabilidade eu estava num lugar que eu tava com segurança ali, né? Mas ele, com toda uma forma lúdica, ele usava isso para mim me sentir especial, né? Eu tenho quase certeza que deve ter acontecido isso com você, né? Você falando assim hoje, com um pensamento mais adulto e tal, eu acho que, tanto da minha parte quanto da sua, acho que tinha um interesse nosso em estar com nossos pais pela ausência deles em casa, né? Então, assim, quando você tinha a oportunidade de estar mais com eles, talvez, tipo, era a oportunidade única de estar com ele ali, né? Falar assim, poxa, eu tô trabalhando com meu pai, eu tô perto do meu pai. E eu acho que até no nosso subconsciente era uma forma de a gente estar próximo, sabia? Ah, com certeza, não tenho dúvida, não. Eu me interessava muito. Eu achava muito legal quando ele falava, tô saindo de casa, vou trabalhar e tal, e eu tinha interesse em saber o que ele estava fazendo, entendeu? Tanto é que hoje eu sou meio multidisciplinar. Algumas pessoas não me conhecem, sim, mas eu sei fazer parte elétrica, sei fazer parte hidráulica. Eu falo até que se eu quisesse, eu faria uma casa de próprio punho, porque meu pai me ensinou não que ele queria que eu fosse um pedreiro, um eletricista, que ele sempre almejou que eu estudasse mais pro lado da engenharia mesmo. Mas ele falava assim, cara, quando você crescer um dia, você precisa saber isso aí, porque você vai precisar fazer isso na sua casa. Você vai precisar trocar um chuveiro, arrumar uma torneira, alguma coisa desse tipo, né? E é muito legal, porque eu sempre levei isso aí assim, meio que na brincadeira, mas parecia que era um aprendizado gostoso, né? E é engraçado na obra que às vezes eles pedem para mim fazer alguma coisa. Olha, Danilo, não assim, vai fazer um trabalho de pedreiro, então, ou então um projeto, lê esse projeto aqui. Aí eu falo assim, oxe, esse projeto é de alvenaria, pô. Mas você tem que saber, seu pai é mestre. Caramba, né? Fala o que eu tenho a ver com isso, pô. Você tá misturando as coisas aí, né, meu? É engraçado, é engraçado. Legal. Ô, Danilo, conta pra gente aí, como que foi sua primeira experiência no canteiro de obra e o que te marcou nesse começo, cara? Eu gosto de estar comentando, porque para as pessoas novas que estão entrando nessa área, a construção civil é assustadora na escola. Na escola é assustadora. E, assim, os professores tacavam terror. Eu não sei hoje, mas antes os professores falavam, cara, vai para qualquer área, mas não vai para construção civil, porque na construção civil chega a ser perigoso. E eu sempre via meu pai, né? Meu pai, ele sempre comentava também, assim. Ele falava, vira e mexe, ele chegava com alguma história lá de agressão e tal, não com ele, mas que ele tinha que apartar, porque na construção, tudo que acontece, chama o mestre. Chama o mestre. Agora chama o técnico, né? Antigamente era chama o mestre, agora chama o técnico. E eu lembro que quando eu entrei na área da construção civil, eu entrei com aquele frio na barriga e tal. Tem um rapaz que, para mim, ele sempre vai ser minha referência, chamado Hélio Marques, da empresa HM. Cara, aquele cara, ele já treinou muita gente, mas muita gente. Muita gente que você vê em construtoras grandes, Racional, tal, você pode ter certeza que alguém ali foi treinado por esse Hélio. E ele trabalhou muito tempo na Impar. Muito, muito, muito tempo na Impar. Então, ele conheceu meu pai, trabalhou muito tempo com meu pai, e aí meu pai falou, tô querendo tirar o menino de casa e eu preciso de um trabalho para ele. E aí o Hélio me chamou e falou assim, você quer acompanhar, ficar rodando as obras comigo? Só que eu ainda não consigo te contratar. Eu falei, não tem problema. Se você permitir que eu pelo menos te acompanhe, ele falou, não, isso eu permito. Então, o dia que você quiser vir, você pode vir. E aí eu comecei a ir todos os dias. E aí ele até ficava sem graça. Ele falou assim, poxa, Danilo, mas
cara, eu não vou te pagar nenhum almoço, meu. E ele falou, bem, é o dia que você quiser. Eu falei, se você permitir, eu vou todos os dias. E ali eu fui uma semana com ele. Com uma semana, esse ele olhou para mim e ele falou assim, você é esforçado. Você é esforçado. Ele tirou o celular e começou a ligar. Ele fez umas 3 ligações, ele falou assim, você vai fazer uma entrevista na construtora Tarjab, com Sérgio Renato. Sérgio Renato é uma lenda também na construção civil. Eu falei assim, poxa, já assim? Ele falou assim, não, você é esforçado, porque eu já dei essa mesma oportunidade para muita gente e o cara vinha uma vez por mês, vinha quando dava. Você não, você veio com comprometimento mesmo sem receber nada. E aí eu cheguei na construtora Tarjab, fiz a entrevista. Foi uma entrevista já que pronta, porque o Sérgio Renato foi aluno do Hélio também. Então, assim, era meio que aquela... Era uma forma de prazer ajudar o Hélio. Poxa, o Hélio que tá me pedindo esse favor. E aí comecei na consultora Tarjab como estagiário. Fiquei um ano entre estagiário e assistente. E aí uma vez me chamaram, falaram, o período de estágio, assistente, acabou, tal. Era até o Robertinho, que era um gerente na Tarjab. Hoje esse Roberto Pastor, ele é gerente da Trisul, ou é diretor da Trisul. E aí eu fui me despedir dele. Eu falei, Roberto, obrigado por tudo, tal. Ele falou, obrigado o quê? Eu falei, não, porque acabou meu tempo de estágio aqui e tal. Ele falou assim, você trabalha bem, você não vai sair, não. Falei, poxa, sério mesmo? Aí ele falou, pode deixar que eu vou conversar lá na diretoria da Tarjab e você vai ficar. Foi onde eu fiquei 10 anos, cara. Caramba. 10 anos. E aí, desses 10 anos que eu fiquei lá, a Tarjab, ela era uma empresa, não sei hoje, mas era uma empresa excelente para se trabalhar. E eu não sei... Eu vou falar o que me disseram. Pode ser que não foi isso que aconteceu, mas na época foi o que me disseram. As vendas estão baixas e a gente via que as vendas estavam baixas mesmo. Estava tendo muita dispensa, onde eu fui dispensado. O bom de você fazer muitos contatos, CPR e tal, ter o pai com bastante influência, tudo, que em 15 dias eu estava empregado de novo na Cyrela. E aí, quando eu saí da Tarjab, entrei na Cyrela com aquela... Comparado à Cyrela, a Tarjab e a maioria das construtoras são pequenas. Sim. Comparado à Cyrela, não que eu tô falando, agora tá falando que a Tarjab... Não, comparado à Cyrela é pequena. E aí você vai com aquele mesmo frio na barriga do início. Poxa, vou começar numa construtora agora de ponta mesmo, né? Graças ao bom Deus, cara, eu me dei muito bem na Cyrela. Legal. Muito bem, muito bem. Fui muito bem acolhido. Na época, o Danilo Gudim, que hoje é o gerente de segurança, ele era técnico de segurança, mas ele meio que era o porta-voz nosso. Ele, como técnico de segurança, ele sempre foi bastante para frente. E a gente tinha alguma coisa, a gente falava com o Danilo. Danilo, vai lá e... a gente tem essa dúvida. E ele sempre tomou a frente. Então, não é à toa que hoje ele está no cargo que ele está, sabe? De gerente de segurança, porque ele sempre foi... Então, assim, fui muito bem acolhido por eles e tal. E eu lembro que quando eu cheguei na Cyrela, eu falei... Era um engenheiro chamado Tufi, ele falou assim, quem vai ir para a obra do Morizono? Que era uma obra ali aqui na Faria Lima. Tal. É uma que fica um círculo rodando ali. Sim. E ninguém queria ir. Eu vi que nenhum dos técnicos queriam ir. Aí eu falei assim, eu vou. Aí ele falou assim, não, você está começando agora, garoto. Calma aí, deixa um desses mais experientes ir. Eu falei, eu vou. Os outros técnicos ficaram assim, ele não quer ir? Deixa ele ir. Já que ele quer ir, deixa ele ir. E eu fui. Quando eu cheguei na obra, ali eu entendi porque que ninguém queria ir. Porque já tinha tido 2 fatalidades nessa obra. Ah, entendi. Cara, então assim, era muita fiscalização... Era muita sindicato, Ministério do Trabalho e tal. E o pessoal que trabalhava em obra, como é que você via? Os caras, nessa época, estavam abatidos assim, psicologicamente? Como é que você via? Depois do acidente? Depois dos acidentes. Porque geralmente a gente vai na obra, mesmo que se passe um tempo, tem aquele fantasma, né? Poxa, aconteceu 2 aqui. E você vê que o pessoal fica meio...
com o pé atrás, tal. Me conta se... É nítido. É bem nítido. Toda obra que tem acidente grave, todos os funcionários, da engenharia até a moça da limpeza, não vê a hora de terminar aquele canteiro. E é uma tristeza muito grande, Renato, porque todo mundo que passa na frente de uma obra que teve um acidente grave, uma pessoa normal passa e fala assim, nossa, que prédio bonito. Todos os trabalhadores que passam na frente de uma obra que teve um acidente grave, que ele estava na obra, ele vai passar, ele vai meio que abaixar a cabeça. Ele vai falar, poxa... Ele vai lembrar, né? Ali nós tivemos uma fatalidade. Pode ser o prédio mais bonito do mundo, então, essa é a importância da combinação entre os trabalhadores, o empresário, a parte da segurança, evitar esse clima. Porque é prazeroso também quando você termina uma obra e você fala assim, poxa, não tivemos um acidente grave nessa obra, cara. Poxa, isso daí é sensacional. Eu acho que vale mais do que qualquer bônus no final do ano, sabe? De falar assim, poxa, você terminar uma obra e falar, não tivemos nenhum acidente, isso é prazeroso. Não, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E eu te perguntei isso porque a gente já recebeu alguns entrevistados aqui e o pessoal sempre comenta, né? Que realmente essa situação que você fala, né? Você tem que continuar a obra continua, mas o clima na obra nunca é e nunca será o que foi antes, né? E detalhe, fora aquele sentimento, vou dar um exemplo bobo aqui, quando você vai tirar a carta, por exemplo, e você é reprovado. Parece que fica aquela sensação que você vai ser reprovado novamente. Sim. Então, aquela obra, você fica muito apreensivo, sabe? Toda vez que você sai de casa, poxa, não pode acontecer de novo. Não pode acontecer de novo. Então, acaba que... Aí é onde que a gente trabalha muito com a prevenção. Aí tem que trabalhar de uma forma gigantesca. Tanto que nós terminamos essa obra e não tivemos mais nada. Ô Danilo, e como é que é a sua forma de trabalho? Porque a gente sabe que todo profissional tem um modelo de trabalho, né? Tem aquele profissional que ele é um pouco mais, vamos dizer assim, leva a ferro e fogo, então você vai muito para cima da pessoa, tenta às vezes inibir a pessoa até trabalhar mais com a parte punitiva, administrativamente falando, né? E tem aquele outro profissional que ele tem uma forma de comunicação, uma psicologia que consegue envolver as pessoas. Conta para nós, como é que é o Danilo ali atuando como prevencionista do trabalho? Renato, eu aprendi muito cedo essa técnica de trabalhar que, para mim, dá muito certo. Eu não trabalho dessa forma. Tudo bem. Para mim, nesses 19 anos, deram muito certo. E eu aprendi muito cedo. Por que o que eu quero dizer que eu aprendi muito cedo? A forma de se trabalhar na construção civil. Tem que ter um jogo de cintura gigantesco. Eu lembro que nos primeiros dias de obra tal, eu vi um trabalhador montando um andaime para concretar um pilar solteiro da entrada de energia. Então, é só aquele pilar solteiro para a entrada de energia. Eu saí da escola, os professores na escola sempre ficavam assim, pegou da advertência que você tira o seu da reta. E tinha meu pai que falava assim, pega leve em obra que você não está lidando com qualquer pessoa. Quando eu cheguei numa situação dessa, eu vi o trabalhador montando o andaime, eu falei assim, se ele passar de 2 metros, eu vou picar advertência nele. E eu fiquei anotando ali, fingindo que eu estava escrevendo tal. Ele montou o primeiro módulo do andaime, montou o segundo módulo do andaime. Quando ele montou o terceiro módulo, eu falei para ele assim, carpinteiro, desce aqui, por favor. Na minha cabeça, eu falei, por favor. Então, para mim, eu já usei o máximo de educação ali, né? Naquele momento. Desce aqui, por favor. Ele falou para mim assim, para quê? Eu falei, para mim te dar uma advertência, porque você está acima de 2 metros de altura. Renato, esse cara, ele desceu. Desceu do andaime, ainda estava montando, então não tinha nem escada. Ele desceu escalando o andaime. Renato, foi a primeira vez
que eu vi um martelo Belota na minha frente. Aquele era o original, porque a ponta dele, onde você martela, era dessa grossura, assim. Esse cara, ele tirou o martelo. Eu fiquei olhando, assustado, assim, eu falei, acho que esse cara vai fazer? Na hora eu já lembrei do meu pai. Eu falei, puta, bem que meu pai falou. Ele arrancou o martelo, ele colocou a mão atrás, eu falei, ele vai puxar uma faca. Ele puxou uma lixa. Começou a lixar o martelo na minha frente, assim. Ele falou assim, você vai o quê, garoto? Aí eu falei, calma, senhor, calma. Ele falou assim, calma, e falou um palavrão lá. Eu falei assim, mas senhor, você tá errado. Ele falou assim, primeiramente, bom dia, carpinteiro. Tudo bem? É assim que se fala. Segundo, aonde que eu vou colocar meu cinto aqui e aonde que eu vou me prender? Hoje a gente vê linha de vida, a gente vê varal, que chamam de varal, né? Que é o certo, linha de vida, é cabo de aço, é poste e tudo. Naquele tempo, há 18, 19 anos atrás, era corda, a linha de vida era corda. Você tinha uma ponta de arranque, passa uma corda. Nossa, ó, a obra do cara, meu, tem linha de vida ali em volta tudo. Por quê? Tinha corda. Esse cara falou pra mim assim, aonde que eu vou me prender? O pilar solteiro, ele devia estar uns 30 metros para dentro da obra, assim, para fora da obra, da torre. E aí eu comecei a olhar para um lado, para o outro, e ele falou assim, uai, você me parou e não sabe onde eu vou me prender? E ainda veio me ameaçar. E aí eu desesperado, já querendo sair daquela situação, e ele começou a ameaçar. Vai, você me parou, se você não me der uma solução, tá vendo o concreto que tá vindo ali? Caminhão bitoneira vindo, ele falou assim, vai vencer e quem vai pagar é você. Cara, eu acho que eu ganhava R$600 por mês. Eu já comecei a fazer as contas quantos meses que eu ia ter que trabalhar. E eu assim, né, todo desesperado, ele falou assim, vai aprender a trabalhar e depois você me cobra. Ele montou mais um módulo do andaime, pegou uma corda e amarrou o andaime no próprio pilar que estava pronto para ser concretado. Eu falei assim, poxa, meu, por que eu não pensei nisso antes e deixei? Aí ele me chamou. Vem cá, fulano. Aí eu fui lá. O fulano, na verdade, ele falou, vem cá, cabaço, né? Vem cá, vem cá. Aqui. E aí eu fui lá, né? Cabeça baixa, pode falar, pode falar. Ele falou assim, agora sim eu posso me prender. Não é da forma que você queria, não, rapaz. Se eu tivesse me prendido no andaime com ele solto, e se o andaime tomba? Cara, ali foi um tapa na cara. Falei assim, não, você tá certo. Ele falou assim, então pega leve, garoto. Pega leve, conversa, tal. No outro dia, eu fui trabalhar. Mas, Nato, eu fui na fúria. Porque eu falei, eu vou dar uma advertência nesse cara. E se ele arrancar martelo, eu pego um pedaço de pau e nós vamos pra cima. Porque aqui dentro eu sou técnico de segurança. Ele chegou no outro dia, esse cara ia pra um lugar, eu ia. Ele ia pra um lugar, eu ia. Eu cheguei na sacada do primeiro pavimento e vi ele trabalhando no térreo. Falou, olha, daqui é perfeito, que eu consigo ver certinho ele. Na hora que ele chegou na beirada para desmontar o fundo da viga, eu gritei lá de cima. Jailson, o nome dele, eu lembro até hoje. Jailson! Ele olhou para cima e eu falei assim, eu vou te dar uma advertência porque você tá na beirada da laje, tem arranque, tem corda no almoxarifado, tem o cinto e você não tá utilizando. Esse cara olhou sério para mim assim, ele falou assim... Então, eu vou te dar uma advertência também, porque você tá na beirada da sacada sem o cinto. Falei assim, eu tô brincando, Jailson, tô brincando. Cara, Renato, depois daquele dia, eu falei, esquece essa desgraça de advertência, cara. Tudo que eu ia fazer, eu perguntava pra ele. Bem no início de carreira, Jailson, aquele cara ali, dá pra se prender ou não? Aí ele olhava... De uma forma, assim, sem perceber, eu consegui motivar esse cara. Porque ele começou a sentir que ele que tava dando as cartas. Ó, técnica, ali dá. Tem um shaft ali, ó. Pede pra ele soltar uma corda pelo shaft e se prender. Eu lá sabia o que era shaft. Eu falava, cheguei nos caras e falava assim... Ô, fulano, se prende aí no shaft. Aí os caras, se prende no shaft? Aí ele vinha, não... Solta uma corda pelo shaft e é pra todo mundo se prender. Esse cara, ele era meio que líder da tarefa, sabe? E aí os caras, poxa, beleza. Eu lembro uma vez que esse cara, esse Jailson, esse cara que eu queria dar advertência. Uma vez ele me chamou e falou assim, técnico, vem cá. Aí eu falei, fala aí, Jailson, fala aí. Aí ele falou assim, você é doido? Eu falei assim, não, Jailson, o que aconteceu? Ele falou, os caras estão desformando. Sai debaixo disso aí, que se um madeirite de 18 desse plastificado cai em cima de você, te mata a desgrama. Sai daí. Aí eu saí. Fui no almoxarifado, peguei uma fita zebrada,
pessoal, vamos isolar essa área aqui, pô. Vai que fica um doido embaixo aqui, ó. Vai que fica um doido aí, cai algum madeirite aqui. E ali o pessoal começou, o neguinho tá aprendendo a trabalhar, cara. O neguinho tá aprendendo a trabalhar. Então esse Jailson, que eu queria punir, foi um cara que me ajudou muito. Fim desse Jailson. Um dia eu tô chegando numa obra, tá um engenheiro e um mestre jogando ele na calçada. Que aí nós já entra até em um tema que é o nosso gargalo na construção civil. O que aconteceu, pessoal? Ali na Barra Funda, no final do Minhocão. O que aconteceu? Só falaram assim, pergunta aí pro seu amigo. Completamente embriagado. Putz. Arrumando briga dentro da obra, arrumando... Confusão, ameaçando o mestre e tal. Pegaram e jogaram esse cara pra calçada. Ou seja, eu tive que entrar com ele só para pegar as coisas dele e nunca mais eu tive notícia desse. Notícia, né? Cara, todo DDS eu comento desse cara. Porque hoje, com a inteligência que aquele cara tinha, hoje ele seria um dos melhores mestres de São Paulo. Sem dúvida. Mas pelo caminho que ele trilhou, eu não sei. Tomara a Deus que ele tenha pegado um rumo. Com certeza. Pode ser que sim, né? Legal. Eu ia até te perguntar mesmo. Você me contou uma história muito interessante. Quer dizer, foi o início seu de carreira ali, uma pessoa que te ajudou, né? E às vezes a gente acha que quem vai ajudar a gente é um cara que está lá em cima, isso, que né, tem uma notoriedade e às vezes a simplicidade ali, obra, né? Cara, o pessoal se apega ao pessoal da obra. Se eles entenderem que você está junto com eles, na equipe, procurando o bem deles, cara, eles mesmos começam a cobrar um ao outro. Ô, fulano, coloca aí, ó, Danilo, eu já cobrei aquele lá, hein, meu, já cobrei aquele lá. Se ele tirar de novo, cara, se apega ao líder da tarefa. Poxa, esse cara aí, ele é sensacional para que você possa ter um bom desenvolvimento. Muito bom. E, ô Danilo, na sua visão... Qual que é o maior desafio que você vê hoje para garantir segurança dentro dos canteiros de obra? Cara, eu acho que tá aí uma boa parte tá na comunicação. Renato, eu não sei se... eu vou falar com o pessoal, mas não entenda que é a parte de... tá pregando, tá entrando na parte de fé, tal, que não sei o quê. Uma coisa que me ajuda e me ajudou muito... os ensinamentos de Cristo, cara. Legal. Poxa, meu, siga os ensinamentos de Cristo, que não só na construção civil, mas em qualquer lugar. Eu acredito muito que um funcionário bem treinado, um funcionário bem orientado, você diminui bastante acidentes, você diminui muito. Só que é um público que muitas das vezes eu não sei se cultural ou se algumas experiências muito ruins que eles já tiveram com a área da segurança do trabalho. E aonde que eu falo que entra Cristo nessa história? Mesmo quem não acredite, poxa, então vamos pegar pelo menos os ensinamentos da Bíblia. E imagina que a Bíblia é uma historinha para quem não acredita. Para quem acredita, então vamos entender que a Bíblia... Cara, você pega Pedro, por exemplo, pelo que a Bíblia passa, Pedro era um cara bem explosivo, era um cara bem durão, tal. E a Bíblia fala que Jesus, ele olhou para Pedro e falou, vem e siga-me. E aí, o que eu fico pensando ali? Qual que foi o tom de voz que Jesus usou? Qual que foi o olhar que Jesus usou? Será que se ele tivesse chegado lá e falado assim, ei, Pedrão, me segue aqui que eu sou Deus, vem me seguir. Ele teria tido algum sucesso? Entendeu? Então, assim, Jesus era então, eu tento pegar essas inspirações. Por exemplo, Cristo, ele se via em situações de perigo, em situações difíceis, que nem é esse caso que eu contei. Por exemplo, quando eu me vi em uma situação ruim com essa questão do andaime, eu não parei e pensei um pouco, poxa, deixa ele montar mais um módulo, que aí eu vou pedir para ele prender o andaime e ele se prender. Poxa, resolvido. Eu corri um risco de tomar uma martelada na cabeça. Então, assim, as pessoas chegavam em Jesus e falavam assim, é correto pagar imposto, sim ou não? A gente, muitas das vezes, na construção civil, a gente se depara com algumas perguntas assim de morte. Que a pessoa chega e fala assim, e aí, técnico, eu posso fazer ou não? Aí você fala assim, se eu falar que não... Aí amanhã tem a visita da diretoria, só está dependendo desse serviço para fazer e o engenheiro doido para falar ali, ó, foi o técnico que barrou.
E se você falar que pode, foi autorização do técnico. Então a gente tem que saber encontrar o meio caminho. O que Jesus falava? É correto pagar o imposto? De quem que é o rosto que está na moeda? Então assim, ele pegava aquela bola ali, pegando fogo, e jogava pro outro, jogava para eles mesmos. Falava assim, responde você. Ah, é de César. Então dê a César, filho. Dê a Deus o que é de Deus. Um outro exemplo, assim, só pra gente matar esse assunto. Essa mulher foi pega em adultério. E aí? Pode matar ou não? Pode mandar matar ou não? Se ele falasse, manda, é a lei de Moisés, ia falar, e que amor é esse que você tá pregando aqui pra nós? E se ele falasse que não pode? Tá indo contra as leis de Moisés aqui. Cara, ele jogou uma baita bomba assim em cima deles e falou assim... A Bíblia fala que Jesus ele começou a escrever no chão. Começou a escrever assim. Cara, tem gente que fala que ele começou a escrever o pecado dos mais velhos primeiro. Começou a escrever e ele só falou assim... Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cara, ele não falou nem que sim, nem que não. Então é isso daí. Ele abre uma reflexão para aquele que está com dúvida. Ou seja, Renato, Jesus, ele sabia expor suas ideias. Cara, quer ter sucesso na construção? Exponha suas ideias. Cara, vai ter gente que vai dar risada de você. Sai fora a ideia de jirico. Opa, pode ser que chega na diretoria. Não é tão ruim a história assim, não. Agora, se você quiser impor as suas ideias, você vai ter problema. Você vai ter muito problema, porque nem sempre vai ser do jeito que você quer. Eu vou até mais além. A maioria das vezes não vai ser da forma que você quer. Aí é onde que a gente entra no trabalhador. Quantas vezes não cheguei lá para falar com o trabalhador, filho, do jeito que tá aí tá perigoso. O cara se prende na escora da proteção. Senhora, Não, eu tô com a linha de vida. Aí você fala assim, não, filho, aí não, aí tá perigoso. Vamos criar uma linha de vida aqui dessa forma. Aí o trabalhador pega e fala assim, mas dessa forma também vai ficar ruim para mim? Porque ela vai ficar aqui de uma forma que na hora que eu for subir o meu material vai pegar. E se a gente colocar aqui na meia altura? Não, na meia altura tá pronto. Então, nem a minha ideia, nem a sua. E assim, o diálogo, cara, é sensacional. Aquele cara, ele vai olhar e vai falar assim, esse técnico aí é parceiro. Até porque você usa do respeito, né? Porque quando você coloca o cara para colaborar na solução, acaba que se ele também não der o ponto de vista dele... Ele vai ter que seguir o seu. E outro, ele vai fazer de tudo para dar errado. Só para ele falar assim, foi o técnico que mandou. Se ele tá envolvido, ele vai fazer de tudo para dar certo. Ele vai falar assim, cara, o trabalhador, ele é sensacional. O primeiro treinamento que eu dei na construção civil, quem deu o próprio treinamento foi os trabalhadores. Aí você fala, que confusão é essa? O engenheiro me chamou lá na Tarjava e falou assim, chegou uma empresa de batistaca. Dá lá o treinamento para a equipe. Renato, o que é batistaca, cara? E eu não sabia o que era. Eu vi só aquela máquina. Hoje as batistacas já é tudo moderna, esteira. Chegou uma máquina lá arrastada com uns pontaletes que vinha puxando. Eu falei, cara, como que eu vou dar um treinamento disso? Aí sentou os caras tudo mal encarado na minha frente. Sentou assim. Você que vai dar o treinamento? Falei, vai ser eu. Aí ele falou, então pode começar. Cara, e eu comecei a suar frio. Eu falei, cara, que treinamento que eu vou dar para uns caras desses? Eu não sei nem atividade. Cara, Deus deu só um estado. Eu falei assim, pessoal, a área de vocês tem risco? Cara, na hora o encarregado já descruzou o braço. Você é louco, nossa área é uma das mais perigosas que tem na construção. Alguém aqui já viu um acidente na área de vocês? Meu, Renato, até hoje eu lembro. O cara começou a falar. Nossa, teve uma vez que eu que estava lá no comando, na hora que cravou o perfil, eu pedi pro cara dar uma olhada se já tinha chego na cota lá do nível. De vez de ele dar a volta, ele apoiou o peito em cima do perfil para ele olhar o risco. Cara, deu um pau no cabo de aço, o martelo desceu, cravou no peito do cara. Aí eu falei, mano, deve estar inventando, né, mano? Aí eu falei, sério mesmo? Aí o outro já começou... Você já começou até a anotar, né? Não, Porque e falou, aqui que vai dar vendo, confusão, vai vendo. Aí o outro já falou assim, e comigo? Que o cara tava fazendo... A gente foi almoçar, tá? O cara deixou a luva dele em cima do perfil. Vamos começar? Vamos. Na hora que o capacete subiu, que ia descer, ele viu a luva que ele foi tentar pegar. Pau! Bem na mão, se magoou.
Cara, aquele cara me deu uns 10 exemplos. Aquele não, aquela equipe me Sim. deu uns 10 exemplos. E eu ali, poxa, tá vendo, gente, como que é perigoso e tal. Só que uma noção eu já tinha de segurança do trabalho, porque eu estava estudando. Claro. Então, eu só aproveitava o tema e eu complementava. Você tá vendo aí onde que foi a falha dele? Que deixasse a luva embora, que não sei o quê. E ali eu fui participando com o cara. Terminou o treinamento, né? Eu falei assim, caraca, né, meu... Dei um treinamento, né? E os caras falaram, sabe o quê? Aí, técnico, um dos melhores treinamentos que eu já vi. Por quê? Eles que falaram. Renato, eles que falaram. E eu assim, não, gente, cara, obrigado. Cara, é um treinamento hoje que se eles falarem assim, ó, chegou uma empresa de bate-destaque, eu tô tranquilo. Cara, eu tenho um exemplo para dar de pau. Hoje é lógico que com esses exemplos que eles deram, e mais um monte de treinamento que a gente vai aprendendo. E outra coisa, né, Danilo? Do jeito que você falou aí, para mim vem a reflexão seguinte. Você mesmo citou um pouco antes. Provavelmente esses caras contribuíram tanto com você que tudo que eles falaram entrou para eles o seguinte, meu, eu não vou poder cometer esse erro aqui, nós discutimos todo esse... Sensacional, né? Perfeito. Então, Perfeito. o cara... Então, eles mesmos... É engraçado que você chega na obra, às vezes, e eles são muito inteligentes. Às vezes eu falo assim, ó, o cara tá em 5 metros de altura lá. Aí você fala assim, ô, fulano, beleza, beleza. Tem técnico que ele já vai chegar assim, ó, pode descer, pode ir lá pra minha sala, pode... Não sei o que. Aí eu chego e falo assim, e aí, fulano, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta técnica pra vocês. Acima de quantos metros tem que colocar o cinto? O cara fala, 2. Caraca, você é fera mesmo. Aí ele fala pra você assim... Aqui eu preciso? Aí eu falo, vou perguntar de novo, aqui tem quantos? Ele fala, aqui deve ter uns 5. Quantos metros? Aí ele fala, puta, Danilo, eu tô errado, né? Eu falei, tá, filho, tá errado. Então, assim, é saber falar. Renata, as únicas vezes que eu tentei não seguir os ensinamentos de Cristo, por exemplo, o ensinamento de Cristo que eu falo é assim, Cristo tomava um tapa na cara, de vez de ele já ir pra cima e tal, ele falou assim, cara, mas por que tu me bateu? Eu quero entender o porquê que você me bateu. Deixa eu entender que se eu tiver errado, eu te peço desculpa. Cara, uma vez eu não agi com sabedoria. Resultado, tomei um soco no olho, cara. Caramba. Tomei um soco no olho que, por besteira. Na hora do DDS, pode contar? Pode, tranquilo, opa. Na hora do DDS, fazendo o DDS, o rapaz catou e falou assim, é para esperar os carpinteiros. A gente precisa entender que nem todo mundo tá na mesma sintonia que nós, cara. Tipo assim, do bem. Tipo, tem pessoas que já saem de casa procurando o mal. E aí eu peguei na brincadeira, eu falei, não, pô, vamos ir começando, porque senão vocês vão perder muito tempo e tal. Ele falou assim, é para esperar os carpinteiros. Aí eu falei assim, não, eu não vou esperar. Porque todo mundo aqui tem compromisso, se os carpinteiros não desceu ainda, depois eu falo com ele e tal. Esse cara falou assim, a próxima vez que alguém for me chamar, eu vou meter o ferro nas costas. Aí foi onde eu não agi com sabedoria. Que se eu tivesse agido com sabedoria, eu ia falar, cara, eu converso com você daqui um pouquinho, né? Ou então eu falava, ó, gente, o DDS tá encerrado, eu vou conversar com o rapaz, tudo. Eu tinha acabado de pegar a faixa roxa no jiu-jitsu. Então, assim, tava toda... Eu falei assim, você vai dar nas costas de quem? Ele falou assim, de quem for me chamar. Eu falei, campeão, na minha você não dá. Ele falou assim, fala que duvida. Eu falei, na minha você não dá. E ele veio pra cima. No que ele veio pra cima, todo mundo segurando e tal, ele correu na bancada de martelo, na bancada da carpintaria, pegou um martelo, e ali o mestre segurando, tal, todo mundo segurando. Falei, bom, se vier, nós vamos pra cima, né, tal. Mas ali eu fiquei na minha, tal, aí eu falei assim, caraca, né, mano, olha que besteira, né, arrumei uma briga por besteira, tal. E ali eu tava parado ali, refletindo, conversando com outro encarregado, aí chegou um cara do meu lado e falou assim, ô técnico, você viu que loucura, né, o cara vim pra cima assim, né, meu, você é mó gente boa, tal. Eu falei, todo mundo viu que foi ele que veio pra cima, tal. Ele falou assim, não, mas não liga pra esse cara não, esse cara já deu uma facada até no pai dele. Renato, cara, eu tenho síndrome do pânico. Cara, eu senti o pânico vindo da ponta dos pés, assim, ó. Cara, mano, me deu uma coisa tão ruim, mas tão ruim. Eu falei, puta, perdi o emprego por besteira. Porque eu falei, eu não vou ficar mais nessa obra aqui, né, meu? Sem estômago. Aí eu falei assim, eu vou lá conversar com ele. Aí fui lá no vestiário. Aí quando ele me viu, ele já levantou. Eu falei assim, eu só vim te pedir desculpa. Aí ele catou, sentou. Aí ele falou, como é que é? Eu falei, cara, pra mim você tava brincando.
poxa, nós sempre se deu bem e tal, que não sei o que. Ele foi e pegou na minha mão. Aí ele falou, então beleza. Eu falei, cara, se você quiser ficar na obra, nós até esquece isso. Se alguém falar pro engenheiro, eu falo pra ele lá, tudo o que é que aconteceu, mas vamos esquecer isso daí. Ele falou assim, não, beleza, beleza. Tocou na minha mão e tal. Cara, me deu aquele alívio, né? Eu falei, puta, ainda bem, né? Aí eu tô bem lá próximo da portaria, esse cara pegou as coisas dele e saiu, ele passou por trás de mim, virou e me deu um soco. Pô. Caramba. Aí falou, você mexeu com o cara errado, tal. Poxa vida. Tudo bem. Aí fui pra casa, né? Eu falei... Quando eu cheguei em casa, ele me ligou. O próprio cara. Aí, técnico, tô ligando só pra te pedir desculpa. Falei, beleza, mas confiar em você eu não confio mais não. Então, assim, não agir com sabedoria, entendeu? E hoje eu vejo muitos técnicos assim, ó, tipo, pagando pra ver, sabe, Renato? Ah, o cara ameaça e ele fala lá, quer fazer, faz, eu saio tal hora. Não faz isso não, gente, faz isso não. Tem gente que você não sabe o que o cara tá passando e de onde ele veio, né? Cara, então exato. é difícil. Renato, eu escuto cada história lá de pessoas que vieram foragidas, de pessoas que estão... E não é história para boi dormir, não, porque o que mais você vê lá é do nada, cadê fulano? Vixe, mano, a polícia bateu lá na porta dele lá e levou, então não... Nenhum CNPJ vale isso daí, não. Acho que nem as empresas que é isso. Meu pai sempre falou, eu acredito que o seu... cada um é de uma forma, né? A comunicação, como você fala, né? Mas meu pai, a gente trabalhou um tempo junto e eu vi algumas histórias muito parecidas com a sua, né? E meu pai tinha habilidade para lidar com esse pessoal mais esquentado e tal, né? Mas meu pai sempre falava assim, ó, você tem família, você tem o que perder. Esses caras não têm. Exato. Porque o cara que tem amor, que tem família e tal, o cara pode até se zangar, né? Pode chegar num extremo, mas ele sempre quando ele vai dar o próximo passo, ele lembra que ele tem alguém esperando ele lá, tal. E o cara que não tem família, assim, não tem esse amor, às vezes até por conta de onde veio, algumas situações que aconteceram, às vezes o cara passa por cima mesmo. Quer dizer, o que você acabou de me dizer foi o seguinte, ele quis dizer para você que pedir desculpa é uma coisa muito banal. Exato. Entendeu? Porque assim, você me afrontou no meio de todo mundo. Tá bom, eu te dei um soco aqui, e aí agora? Ele tava doido pra você falar, não, a partir de agora então não tem mais conversa, tal, entendeu? Cara, e é engraçado, e assim, minha esposa, ela é muito sábia, muito sábia. Aí eu cheguei em casa triste, né, mano, chateado, olho roxo, né, mano? Aí eu contei tudo pra minha esposa, né, achando que ela ia ficar toda apavorada, tudo. Ela falou assim, Danilo, melhor coisa que aconteceu foi esse cara ter te dado esse soco. Eu falei, oxe, Patrícia, tá doida? Ela falou assim, você já pensou se esse cara tivesse falado, não, eu te desculpo. Com essa raiva que ele tava, o que poderia acontecer com você? Então ali, ó, pra ele descarregou tudo que ele queria, te bateu. Cara, eu falei, puta, é verdade, né, Pode? Ele falou, já pensou se ele tivesse falando, não, tá tudo desculpado, aí você tá lá pra cima, lá no 20º. Te empurra de uma laje, qualquer coisa, entendendo? né? Eu falei, poxa, Pati, é verdade. Então, cara, só agradecer a Deus mesmo, já faz muitos anos isso daí. E aí serviu de experiência. Hoje, eu vejo alguém levantando a voz, não, você tá certo, vem aqui na minha sala aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui nós dois. Poxa, mano, não tem coisa melhor. Que aí você coloca o seu ponto de vista. Até hoje eu expulsei 2 caras de obra. 2. Só foi 2 caras que eu expulsei até hoje. E até hoje, para você expulsar uma pessoa, você tem que saber como. Que um era o operador da grua e o outro o sinaleiro. Os 2 bêbados. Putz, aí Tem noção da tragédia que poderia acontecer? Pelo amor de Deus, cara. Cara, me chamaram e falaram assim, técnico, aqui pra nós. O operador da grua, acho que tá bêbado. Cara, na hora que falou isso, eu gelei. Falei assim, poxa, é uma denúncia grave. Porque se o cara não tá e você toma uma ação errada. E eu falei assim, não é possível, cara, não é possível. Não, ele tá bêbado, eu vi ele bebendo lá e tal. Aí eu falei, eu vou pelos outros caminhos, né? Chamei os 2 sinaleiros. Sinaleiros, vem aqui no refeitório. Aí foram. Cara, tem uma denúncia que o operador da grua tá bêbado. E aí? Aí um pegou e falou assim, é conversa de peão, Danilo, você vai conversar. Oxe, o cara não bebe não, acho que o cara é até evangélico e tal. Falei, ufa. Aí o outro falou assim, eu tô achando ele mais lento. Tô achando ele mais lento mesmo. Tô pedindo pra ir pra direita, ele vai pra esquerda e tal. Falei, e agora? Aí chamei um engenheiro. Felipe, cara, tem uma denúncia que o cara tá bêbado. Felipe falou assim, poxa, vamos chamar ele aqui então, né?
foi engraçado que esse cara, ele sempre passava por nós, bom dia, passava bom dia, bom dia. Aí esse dia eu chamei, né, eu falei assim, na escuta operador, ele falou assim, pode falar, meu brother! Aí eu falei assim... Foi o sinal que você precisava. Eu falei assim, caraca, né, meu? Eu falei, desce aqui que eu preciso falar com você. Ele falou, desço nada. Aí eu falei assim, cara, desce aqui que eu preciso falar com você. Ele falou assim, não, porque tem concreto daqui a pouco, e aí é eu que tenho que me matar pra subir, que não sei o quê. E começou a falar um monte, aí o engenheiro pegou o rádio. Falou assim, não vai ter concreto mais não, campeão, pode descer aqui. Aí ele falou, beleza. Aí desci. Ele desceu, aí eu falei, e agora? Pra mim tirar a verdade desse cara, né? Que eu preciso que ele assuma, né? É. E aí eu comecei, ó, gente, hoje o tema é específico, então tem que ser com poucas pessoas, tal, nós vamos falar sobre bebida. Aí esse cara começou, isso é tema de DDS, rapaz, isso é hora de vir chamar nós, que não sei o quê. Se for tirar quem bebe aqui, tem que tirar a obra inteira, que não sei o quê. E começou, eu falei, calma, filho, comecei a falar. Quando eu vi que ele estava irredutível, eu comecei a inventar coisa. Aí eu catei e falei assim, é o seguinte, cara, uma coisa que a gente precisa fazer é assumir nossas responsabilidades. Por exemplo, a semana passada eu fui almoçar com esse engenheiro aqui e eu acabei que bebendo uma a mais. Fui tomar uma caipirinha lá com a feijoada e eu nem bebo. Eu nem bebo nada. Falei, fui tomar uma caipirinha lá com a pessoa. Cara, eu fiquei, comecei a ver coisa lá. Eu falei assim, ó, Felipe, eu não vou voltar pra obra, não. Pergunta pra ele aqui, ó. E o Felipe assim... Aí eu falei assim, então, isso é ter responsabilidade. E isso daí é mais, isso é ser homem e assumir os atos. Rapaz, Renato, aí você mexeu esse cara falou pra mim assim, ele virou, se arrumou e falou assim, você acha que eu não sou homem, não? Aí eu falei assim, você bebeu? Ele falou, eu bebi, mas esse sinaleiro aqui bebeu comigo. Cara, e a cara do sinaleiro? Seu filho da mãe, eu tô te defendendo aqui, que não sei o quê. Eu falei, os dois então vão pra casa, que amanhã a gente conversa. Vai me tirar da obra? Eu falei, amanhã a gente conversa. Quando chegou no outro dia, aparecia 2 raparigas chegando lá na porta da obra lá. Ô, técnico, desculpa aí, cara, mano, ontem nós exageramos, tá? E não, pô, é sério o assunto. Ontem exageramos, tal. Aí eu falei assim, beleza, mas eu já conversei com a empresa de vocês e vocês vão ser substituídos, né? Sim. Você é safado, porque você falou que não ia tirar gente, que não sei o quê. Não, eu não falei que eu não ia tirar, eu falei que amanhã a gente conversava. Não, porque você é pilantra, que eu não sei o que. Eu falei assim, ó, é o seguinte, a partir de hoje, vocês dois estão sendo conhecidos como os bêbados da obra, que todo mundo ficou sabendo. Se vocês machucarem um desses pedreiros, eles são praticamente tudo parente. Você pode ter certeza que eles vão linchar vocês aqui. Pode ser até um problema que não seja da grua, nem de bebida. Pode ser que dê uma falha técnica lá, um cabo de aço que quebrou. Se machucar alguém, vai falar que é por quê? Porque tava bêbado. Tava bêbado. Eu, sendo vocês, eu não ficava numa obra dessa. Aí um olhou pro outro e falou, cara, é melhor nós sair fora mesmo. Falei, cara, ninguém vai mandar vocês embora. Eu já falei com a empresa de vocês. É melhor vocês irem para outra, chega lá, não precisa falar o que aconteceu. Aí o cara falou assim, pô, até que é verdade, cara. Não, valeu pelo estoque aí. Ou seja, até pra você dispensar alguém, você tem que saber como. Cara, não, e a forma que você usou pro cara falar, porque realmente, você primeiro criou uma história... E a hora que você falou cara, do cara assumir responsabilidade, é que todo mundo que eu falo, o povo dá risada. Cara, mexe no brilho desses homens que eles... Eles entregam, né? Eles vêm pra cima. Não mexe com esses caras, não, né? É muito bom, Danilo. Poxa, ó, eu vou falar pra você. A gente dá risada, mas assim, cara, é muito didático a forma como você conta. E eu tenho certeza que a galera que tá assistindo aqui, você tá criando um modelo de trabalho que às vezes muitos não conhecem, viu, cara? Renato, sempre no CPR, cara, a lenda Antônio Pereira, Robson, lá da Fitcom, sempre, cara, sempre foi aquela, né? O cara se machucou, culpa do trabalhador. Ah, o cara não sei o quê, culpa do trabalhador. E eles sempre levantaram essa bandeira assim, cara, nem tudo é o trabalhador. Nem tudo. Traga o trabalhador para perto, traga o trabalhador para os projetos. Cara, isso daí é eu tento agir como um ambiente familiar mesmo, cara. Familiar mesmo. Integração. Cara, eu chego na obra lá, você precisa de ver. Tem situações que eu tenho até que melhorar para mim mesmo, por quê?
Tem vezes que você acaba que dando mais liberdade do que deveria. Mas cara, pra mim tá dando certo. Mas já teve casos assim, de eu passar e o cara soltar alguma piada. E aí faz um xingamento lá. Aí você fala, seu não sei o quê. Aí você faz um xingamento e o cara fala, esse técnico é gente boa demais, que não sei o quê. E um dia eu tava com o meu chefe. Aí esse cara começou a gritar lá de cima. Seu corno, que não sei o quê. E aí eu fingi que nem era comigo, né? E eu sabendo que ele tava... E eu assim, né? E os caras... E aí meu chefe, assim, era até o Sérgio, na época da Tajab. E aí o Sérgio falou assim... Ixi, os caras ficam se xingando aí, né? Pra dar briga, 1, 2, né? Eu já falei pra eles, cara. Aí depois que o Sérgio saiu, chega lá e... cara, aí você me quebra, pô. Na frente do meu chefe, mano. Com essas brincadeiras. Aí o cara, puta, Danilo, verdade. Desculpa, né? Cara, tem... E outra coisa, cara, que é fundamental. É você entender o trabalhador. Aí a importância de você sempre estar no campo. Por quê, Renato? Eu lembro uma vez, o Sérgio, se estiver assistindo aí, o Sérgio vai lembrar dessa situação. O Sérgio é sensacional. Uma vez, tinha um cara chamado Pereirinha, lá na obra da Tajab. Era um cara nota 1000. O cara se dava bem com todo mundo e tal. Aí um dia tava eu e o Sérgio fazendo auditoria, o Sérgio pegou e falou pra ele, Pereirinha, coloca o óculos. Ele falou assim, eu não vou colocar em nada. Na hora, eu olhei pro Sérgio, eu falei, Pereirinha, é o Sérgio, pô, tá doido? Eu coloco o óculos. Ele falou, eu não vou colocar em nada. Aí o Sérgio falou assim, você vai colocar? Ele falou, eu não coloco. Aí o Sérgio falou assim, cara, eu não tenho o que fazer, é você que tá assumindo o seu risco. Faz o que vocês quiserem, que não sei o quê. E o Sérgio catou e falou, Danilo, nem vamos entrar na discussão. Daqui eu já passo direto no RH, e lá era mão de obra própria, né? E já vou falar que esse cara nas obras da Tajab não dá. O Sérgio saiu na frente, eu falei, cara, sabe quando você toma aquele negócio assim, não tá normal. Não é o Pereirinha, né? Aí voltei. O Sérgio foi indo pra engenharia, putaço da vida, e eu voltei. E aí, Pereirinha, beleza? Ele falou, cara, não tá beleza. O que aconteceu, Pereirinha? Ele falou, Danilão, cara, minha esposa fez um exame, deu uma doença lá de hepatite B, se eu não me engano. E o pior que é transmissível, cara. É certeza que eu tô com essa desgraça também. Puta, Pereirinha, será, meu? Vamos dar todo o apoio para você. Aí, já entrei em contato com o posto de saúde, vocês fazem exame aí, você faz aquele teste rápido, tal, faz, tal, aí levamos ele lá, tal, não sei o quê. E aí eu, em contrapartida, né, falei com o Sérgio, falei, Sérgio, não toma nenhuma ação ainda, não sei que ficou chato, tal, que não sei o quê. Vamos ver. Cara, quando saiu o resultado que esse cara não deu nada, esse cara pediu 1 milhão de desculpa pra todo mundo, chamou o Sérgio, abraçou o Sérgio, cara, desculpa, cara, mano, eu tinha certeza que eu tava com isso daí, que não sei o quê. Então, a importância, sabe, de você entender o trabalhador, conhecer, porque esse Pereirinha, eu nunca tive problema com ele. E depois desse episódio, então, você é louco, meu. Aí de alguém falasse mal de mim perto dele. Então é prazeroso. E Danilo, deixa eu te falar, isso foi até importante você citar esse caso, porque assim, o meu pai até muito falava isso, né? Porque ele costumava conhecer as pessoas de íntimo mesmo, assim, de onde o cara mora, se o cara é casado ou não é, de que família que o cara é, da onde que ele veio, porque ele gostava de entender quem era a pessoa, a personalidade, tudo, justamente porque ele falava assim, o dia que o cara põe o pé na obra, eu já sei se ele tá normal ou não tá, e eu já sei que tipo de trabalho eu vou designar para ele. Perfeito. Então, era bom, eu queria que, pelo que você fala, eu acho que você tem esse tipo de conhecimento também, né? Não sei se foi seu pai também que transmitiu isso para você, mas conta para mim, porque eu acho que a galera, é legal ela saber. Tem gente que acha que a gente tem que ser só profissional, só que você não divide o profissional do pessoal, né? E como é que você consegue identificar isso nas pessoas? Você costuma, quando você vê que o cara tá muito alterado, fora de si, você costuma trocar ele de trabalho? Qual é a técnica que você usa para o cara não achar que você tá também desmerecendo ele e tal? Porque a gente sabe que às vezes o cara tá bravo ali, às vezes você mudar ele de trabalho, ele tá achando que você tá inferiorizando ele perto dos outros, né? Cara, e para a construção civil, assim, em muitos setores, assim, é mau humor, é TPM e tal. Na construção civil, 90% é bebida. Então, ou é 8 ou 80. Você fala, vou deixar o cara trabalhar alcoolizado ou eu não vou? Poxa, meu. É
É a vivência mesmo, viu, Renato? É você estar o dia a dia com o cara, com os caras mesmo. Eles mesmo, quando eles veem o técnico como um parceiro, eles mesmo te avisam. Ô, Danilo, vem cá. Fala que foi eu não, mas dá uma olhada no fulano de tal lá, que ele tá na minha equipe lá, cara, mas ele não tá legal. Não tá legal. Não, beleza, pode deixar. Aí você chega lá, começa a conversar com o cara, aí o cara já começa a querer abrir mais o olho. Já começa a abrir mais o olho para falar, ó, eu não bebi, eu não bebi. Tá bom, filho, você não bebeu, não. Aí já tenta, nisso aí você já tem que ir comunicando encarregado, você já tem que ir comunicando mestre, ó, fulano de tal não dá mais para continuar hoje. Só que eu trabalho muito com a oportunidade. Trabalho muito, Renato. Tipo assim, pegou bebendo, então já tira, exemplo, assim, pegou sem o cinto, já tira. Não, eu não gosto de trabalhar dessa forma, não. Então, a partir da hora que você dá a oportunidade, mas não simplesmente você dá a oportunidade e só esperar ficar torcendo pela próxima. Não, você dá a oportunidade, chama para uma boa conversa, mas não na hora do ato assim errado. Sim. Chama para uma boa conversa, porque no ato que ele fizer errado novamente, ele mesmo vai reconhecer. Ele mesmo vai falar assim, poxa, eu pisei na bola de novo, né, Danilo? Fala, cara, já teve dias assim de eu pedir para os encarregados tirar um cara da obra, assim, naquele dia, não tirar definitivo da obra, porque ele estava bem alcoolizado. Caramba. No outro dia chamei ele, conversei com ele, falei, e essa situação, tal, isso não pode acontecer, você falou e tal coisa pra mim, coisas absurdas. Aí o cara, sério mesmo? Falei isso pra você? Eu falei, falou. Caramba. Então, assim, pra mim, beleza, passou, tal, mas se acontecer novamente, se acontecer novamente, eu faço questão, eu não tenho nem vergonha, eu tenho até vergonha de vir aqui. E aí aconteceu. E eu lembro que esse dia foi engraçado, que o próprio encarregado dele pediu para ele ir embora. Falou, Sim. Na minha equipe eu não quero mais. Aí esse cara subiu na minha sala. Tava eu e o mestre, ele abriu os braços e falou assim, Danilo, olha para mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, tô te vendo. Ele falou assim, eu tô muito ruim? Eu falei, cara, você tá um pouco. Aí ele falou assim, então eu vou embora. E aí não voltou mais. Esse cara não voltou mais. Então, é o feeling mesmo do dia a dia mesmo. Legal. Bom, ô Danilo, como é que você vê, qual a sua percepção, as empresas hoje, como que elas encaram a segurança? Você acha que é um investimento ou um custo ainda na cabeça do... Para as empresas, a maioria ainda é custo. É. A maioria ainda é custo. Cara, Renato, infelizmente, é triste falar isso. A não ser uma construtora que já visualizou que isso daí é um bom investimento, a Cirela, Megafis, tipo as mais Sim. que falam assim, poxa, começou como um custo e hoje... Cara, hoje você percebe que nessas grandes, por exemplo, qual é a importância do técnico, que quando fala assim, puxa, o técnico tá de férias, poxa, meu celular não para, entendeu? Então isso daí é prazeroso. Minha esposa fica doida, né, você vai atender, que não sei o que, eu falo, Paty, nós tem que aproveitar, cara, porque já teve tempo que as pessoas comemoravam. Então, quando você vê assim, poxa, vai começar uma obra, não, tem que ter o técnico. Cadê o técnico? Ou então, quando o técnico está machucado, alguma coisa que um engenheiro liga para o seu supervisor e fala assim, tem que trazer outro para o lugar dele aqui, ó. Eu não posso ficar com a obra sem técnico. Poxa, isso daí é prazeroso demais, cara. Porque mudança de pensamento. Tá entendendo? Que no passado, puta merda, o técnico tá na obra. E detalhe, era raríssimo as construtoras que era um técnico por obra, que é o caso da Cirela. É um técnico por obra, deve ter uns 70 e poucos técnicos lá. Sim, com certeza. Cara, então ela já entendeu que aquilo ali não é custo. Ela economiza em outras coisas, né? Com certeza. Só no processo trabalhista, cara. Sim, com certeza. Demais, velho. E, Danilo, quais os erros mais comuns que você observa aí no cumprimento de normas aí de segurança? Que você fala assim, putz, esses erros aqui, putz, todo lugar, cara, eu tenho que ficar corrigindo, ou eu vejo que todo mundo comenta, você que está sempre dentro do CPR, tenho certeza que vocês fazem uma conversa casual ali entre vocês ali, você fala, putz, esse tema aqui... Pô. Cara,
por incrível que pareça, os erros mais básicos são os que mais se repetem, cara. É a questão lá do chuveiro frio. Olha ainda onde que a gente tá, puta, falta a saboneteira. Aí você fala lá pro seu gerente, alguma coisa. Cara, precisa colocar a saboneteira. Pô, mas já tem um monte lá. Lá, mas precisa. Então, os erros básicos ainda, eu acho que as construtoras que fizer o básico bem feito é muito melhor do que aquelas que fazem uma coisa mirabolante para ganhar o prêmio do Sequence. Sei. E aí você entra dentro do canteiro, não tem o básico, que é um papel para o trabalhador, sabe? Então, acho que valeria as empresas começarem a pensar em fazer um básico bem feito, para depois começar a alavancar para fazer algumas coisas mais elaboradas, sabe? Legal, muito bom. É uma boa dica aí, cara. Você tem algum caso, assim, que você lembra, que você pode compartilhar com a gente, que a gestão de segurança trouxe um resultado positivo, assim? Então, como eu falei lá no começo lá do nosso podcast aqui, eu fui para uma obra que já tinha tido 2 fatalidades e tal. Sim. Cara, na hora que finalizou essa obra, que você vê a cara da diretoria, que você vê assim, a equipe da obra falou assim, poxa, conseguimos, cara. Poxa, meu, isso daí não tem nada que pague. E quantas vezes também, né? O técnico de segurança, a segurança do trabalho em si, muitas das vezes ela só é vista quando dá problema. Cara, é um dos meios mais injustos que eu acho. Por quê? O técnico ele fica apanhando a obra inteirinha. A engenharia bate no técnico porque ela quer que transmite alguma coisa para o trabalhador. O trabalhador bate no técnico por quê? Porque ela quer que transmita alguma coisa para a engenharia. E aí você fica ali no meio. E você não pode, assim... vou dar um exemplo bem chulo. Pegar exatamente as palavras que você recebeu daqui e já passar para cá. Cara, e nem ao contrário. Você causa uma segunda guerra mundial. Então você tem que pegar aquilo, você tem que digerir aquilo, você tem que filtrar aquilo e você tem que passar aquilo. Seja através de treinamento, seja através de DDS, ou seja através do tete-a-tete mesmo com o trabalhador. Sem deixar a peteca cair para não criar um clima que já estava ruim, ainda pior. Né? Então você tem que fazer de uma forma, poxa, cara, é um parto. Pelo nosso bate-papo aqui, o técnico de segurança tinha que ter uma formação forte em psicologia, cara, né? Porque... ele tem. Porque hoje o que mais eu conheço é técnica afastada. Muitos mesmo. Cara, e aí fulano, como que você tá? Poxa, eu tô afastado. Sério mesmo, cara, eu não aguento nem ouvir falar o nome de obra. Sério mesmo. Não é 1, nem 2. Poxa, eu tomo remédio psicológico ainda tem uns 15 anos, cara. É mesmo? Não pela obra. Sim. Já é problema que já vem desde a infância. Sim. Mas, isso é bacana também. Quando eu falo que eu tomo, poxa, cara, eu acho que eu já... Não se achando, mas eu já ajudei muita gente. Sei. Porque a pessoa não acredita. Ela fala, não é possível, você... Falei, cara, não, você tá falando só para me agradar. Cara, eu tomo também. E aí é onde que eu começo a encaminhar para psicólogo. Puta, seu caso já não é mais nem psicólogo, é psiquiatra. Puta, mas psiquiatra não é coisa de doido. Eu sou doido por acaso, meu? Então pronto, pô, eu tomo remédio, não sou doido. Cara, o que as pessoas precisam começar a entender que a cabeça, ela faz parte do corpo. Se as pessoas nasce com a cardiopatia, ela vai tomar remédio a vida inteira. Ela tem diabetes, ela vai tomar insulina a vida inteira. Cara, se você tá com uma falha na cabeça, cara, 0 problema se eu for tomar remédio a vida inteira. Faz parte do corpo. É uma correção. Cara, não, ainda o preconceito é grande. Quando eu uso esse tema no DDS, pro pessoal de obra mesmo, todo mundo quietinho ali, ó. Quando acaba, só vê gente me procurando. Pô, Danilo, eu tô sentindo uns negócios estranhos aqui também, cara, uns medos, umas tremedeiras e tal, cara. Já ajudei gente, bastante gente. Então, acho que eu até brinco lá pra minha esposa, falar, acho que tem coisa que acontece comigo que é pra ajudar, pra ajudar outras pessoas, né? Danilo, e tem um acidente que ficou marcado pra você? Um acidente assim que você fala, putz, esse aqui, foi complicado.
Cara, um acidente que ficou marcado. Teve um que, assim, depois eu até comentando com o trabalhador, a gente deu até risada depois. Mas, cara, olha o tipo do acidente. Ele era um carpinteiro, gabaritado já, profissional, tudo. Ele veio cortando com a maquita, com a serra circular, né? A maquita lá, com a serra circular. E ele ia tirar uma tira de 10 centímetros. 10 centímetros. Então ele veio cortando, ele fez a bancada certinha, ele colocou um guia certinho, porque não era final de obra. Então, antes que as pessoas falassem, tinha que ter uma serra circular. Não, não ia ter. Uma serra de bancada, não ia ter. Naquela fase não ia ter, de forma nenhuma. Porque já era finalzinho de obra e tal. Mas o cara fez uma bancada perfeita, me chamou, colocou guia e tal. E que tava cortando na maquita normal 10 centímetros. No que ele veio cortando, ele colocou a mão embaixo para esses 10 centímetros não cair. E ele veio cortando. Esqueceu dos dedos embaixo. Caramba. Fium, passou no dedo. Meu Deus. Cara, mano, isso aí tem... Puta, deve ter aí uns 15 anos já. Mas toda vez que eu lembro, aí cheguei lá na hora, né? Eu falei assim, cara, e aí, meu, você se machucou e tal? Ele falou, puta, deu um vacilo e tal. Eu falei assim, não, mas a maquita que tá ruim, né? A serra que tá ruim. Ele falou, não, a serra tá boa. Eu falei, não, então a bancada tá ruim. Não, a bancada tá boa. Mas o que aconteceu então? Foi vacilo meu, pô. Foi vacilo meu. Cara, ele não perdeu o dedo, porque costurou tudo. Sim. Eu fiz um curativo na hora lá, deixei os 2 dedos juntos, tal, levei. E aí conseguiu implantar, mas foi um acidente que ficou... Caramba. Que ficou... Por Poderia uma facilmente... falta de atenção, né? Ali, talvez passou batido, né? Agora quase aconteceu um acidente gravíssimo comigo. Olha só. Na obra. Gravíssimo, que esse daí eu agradeço a Deus todos os dias, Renato. Por quê? A gente, no final de obra também, a gente acaba que se envolvendo em todos os campos. Técnico de segurança é um pouco do administrativo, é um pouco do almoxarife, é um pouco da engenharia, e é um pouco... A gente acaba que tentando fazer de tudo para ajudar todo mundo para ter aquele resultado satisfatório. E eu lembro uma vez que, olha esse... Cara, só de lembrar disso daí já me dá até uma tremedeira. Final de obra, já o elevador parou. Já não era mais cremalheira, elevador definitivo, e todo mundo, o elevador parou e tem que subir material e aquela correria toda. Engenheiro desesperado, tudo. E aí eu peguei e falei assim, poxa, e agora? Aí ligamos para a empresa de elevador. A empresa de elevador mandou um técnico lá e tal. E aí eu desci junto com o técnico para ver o que ele ia fazer. Que eu falei, na próxima vez eu já vou adiantar esse assunto para a construtora, né? O técnico tirou uma escadinha do lado, colocou, desceu no poço, foi lá embaixo e ligou uma chavinha. O elevador, funcionou. O cara pegou a escadinha, colocou no lugar, tá liberado. Passado um tempo, o elevador parou. O que eu fiz? Cara, olha a falha gravíssima que eu cometi, que aí eu já deixo até a dica para todo mundo. Cada macaco no seu galho. Não adianta você querer tentar ajudar se você está fazendo alguma coisa fora da sua atividade. Fui lá, abri a porta do elevador, pulei dentro do poço, liguei a chavinha. O elevador funcionou. Cara, foi uma alegria geral na obra. Poxa, o elevador voltou, tudo, tal. Passado mais um tempo, o elevador parou. Eu desci dentro do poço, pulei lá. Quando eu liguei, não ligou. Eu falei assim, vixe, meu, não deu, né? Aí o engenheiro falou assim, poxa, não conseguiu ligar? Eu falei, poxa, não consegui, né? Então chama o técnico. Aí chamou o técnico. O técnico chegou, eu falei, eu vou descer que deve ter outro segredo, né? O técnico chegou, pegou a escadinha, eu dei risada do técnico. Eu falei, poxa, você pega a escada só para pular esse pedacinho aqui? Ele falou, negativo. Essa escada, ela tem um dispositivo que quando você tira ela, você trava o elevador. Entendeu? Por isso que ele tira a escada, ele tem um dispositivo que libera. Quando coloca, libera o elevador. Tira ela, destrava, faz o serviço. Quando você coloca, que aí você já coloca pelo lado de dentro,
Esse cara falou assim, pelo amor de Deus, você como técnico não deixa ninguém pular dentro desse poço sem tirar essa escada. Cara, fiquei parado ali, ó. Renato, isso daí tem tempo também, tem tempo. Até hoje que eu lembro, ou seja... Dá um frio na espinha, né? Dá, porque assim, você imagina se eu tivesse ligado esse elevador, desceu. Nossa, ia descer. Cara, o técnico foi encontrado morto lá dentro do poço. E aí? Cara, então assim, a vida me ensinou muito na construção civil. Hoje, cara, daí depois vem passerela e tal. Daí, cara, o elevador parou, chama o técnico. Eu sou lá técnico de elevador. Cara, é coisa... Teve uma vez também, na Tajab também. Começou a pegar fogo na caldeira. Já viu quando a caldeira começa a pegar fogo? É do ser humano ele querer se sobressair. Na hora que eu subi no elevador, né, tal, quando eu vi aquele fogaréu que era só na caldeira, cara, nisso a frente da Vila Mariana, ali numa obra na Vila Mariana, já estava lotada, na Lins de Vasconcelos. Lotado de gente, todo mundo, ó, o prédio pegando fogo e tal. Quando eu vi que foi só na caldeira, coloquei um extintorzão de água no ombro, falei pro operador, vamos lá comigo, que eu vou resolver isso daí. E aí eu subi, né, quando eu posicionei o extintor para jogar dentro da caldeira, porque eu falei, eu vou jogar, a água vai empedrar o pinche de novo, vai parar de transbordar. Chegou um cara atrás de mim. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou jogar água aqui. O cara falou, você é louco? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, afasta aí. Pegou o elevador, o extintor que estava na minha mão, ele se afastou atrás do pilar e ele foi jogando água. Assim. Quando caiu um pouco de água dentro da caldeira, foi igual jogar água em óleo quente. Espirrou pra fora. Ou seja, Renato, eu tava com o rosto assim, ó, pra jogar. Se tivesse jogado, é acidente fatal. Cara, mano, como eu agradeço aquele encarregado de impermeabilização. E ele assim, mas o que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo? O prédio tá pegando fogo. Ele falou, não, eu já parei o fogo aqui. Só tô esperando agora. Abafar. O que vocês estão vendo lá não é fogo, é só fumaça. Ou seja, eu querendo dar uma de herói lá. Então, assim, a vida me ensinou algumas coisas. Por isso que a gente tem que pedir ajuda sempre para os universitários, e né? aí a importância de um podcast desse. Com certeza. Que às vezes é um detalhe desse aqui, ó, que pode salvar a vida de alguém. Não, com certeza. A ideia é essa mesmo. Você vê, ó, quanto que a gente aprendeu aqui, né? De maneira, contando a história. A história é gostoso porque você conta a história, a pessoa vai prestar atenção e no final tem a mensagem, né? Exato. Ô Danilo, e pra gente terminar aqui, como é que você já meio que deu um spoiler aí no início, né? Mas como é que você enxerga a evolução da segurança do trabalho e até hoje? Como que você acha que vai ser para os próximos anos aí? Eu acho que, assim, eu sendo bem sincero, começa até a assustar. Começa até a assustar. Por quê? Esses tempos atrás eu tava vendo lá na Cirela mesmo. Chegou uma reunião de CIPA, daqui a pouco chega lá o gerente e tal. Depois ele divulgou, eu não estava nessa reunião. Com drone, cara. Com drone ali, ó. Tchau, ó. O cara ali tá sem o EPI. O cara não sei o quê. E outra, eu vi também uns projetos de grua funcionando sem o operador. O cara de longe. Operador, cara... É lógico que a evolução precisa acontecer. Tem que acontecer. Mas para nós que é um pouco mais antiga assim, tipo, você olha com medo. Assusta um pouco, você né? assusta bastante. Ó, o Matheus tá na obra dele lá com essa operação. Exatamente. Foi lá mesmo que eu vi. Eu falo assim, cara, é um negócio sensacional. Só que você começa a ficar até preocupado se você vai conseguir acompanhar. Sabe, cara, eu tô velho já, cara, 40 anos já. E aí eu vejo, assim, essa, tipo, coisa de que os meninos vêm já com os projetos e tal, que não sei o que. Aí você fala assim, poxa, Deus me dê força e sabedoria para acompanhar, porque agora que eu tô aprendendo a mexer no pacote Office, cara, os caras já vêm com os negócios da NASA lá, que depende do satélite, de não sei o quê. Aí você fala assim, caraca, maluco. Mas, assim, a evolução, ela tem que acontecer e tal. Eu sinceramente, eu achava que ela ia ir mais pro lado, eu achava que há muito tempo atrás, a construção iria muito pro lado do pré-moldado, igual a alguns países. Sim.
Eu sempre tinha essa visão que mais cedo ou mais tarde, cara, acabou isso daí. Só que aqui, pelo menos pelo que eu vejo aqui em São Paulo, eu não vejo um futuro tão próximo com esses pré-moldados. E o que é mais assustador, os profissionais estão ficando velhos. Exatamente. Tem né, falando rápido aqui, tem um pouquinho de resposta para isso que você colocou agora, né? O nosso método construtivo, ele ainda pega uma esteira de tempo que permite que a pessoa desembolse um certo valor até ele entrar no financiamento, né? Lá fora já é um pouco ao contrário, né? O cara quer fazer o prédio mais rápido, porque as pessoas já têm acesso ao crédito para comprar. Entendi. Então, tipo, olha, você quer comprar? Tá bom, o crédito aqui para você, o banco já paga a consultora, então se a consultora terminar em 6 meses, ela vai pegar todo o dinheiro para ela, entrega o prédio, né, o apartamento para a pessoa vai pagar ou parcelado, ou deu uma parte e tal, e acabou. Aqui ainda o financiamento não é inteiro, né? O financiamento ainda você tem que, vamos dizer assim, pegar ali 20% de entrada do valor do imóvel e tal. 80%. E aí o cara pega 24 meses ali para tentar juntar os 20%. Exatamente. Então, a trava nossa ainda é econômica, né? Entendi. Mas, quem sabe, com o tempo, vindo empresas de fora, querendo fazer um investimento dentro do país... e aí, de repente, a gente consiga, em alguns casos, ir um pouco para o pré-moldado e criar um equilíbrio, né? Renato, e precisa, porque você não vê mais o interesse das pessoas do Norte e Nordeste vir para cá cedo, mudar a identidade para querer ficar... Não, você chega hoje lá no Nordeste, lá, minha família toda do Nordeste, da minha esposa toda do Nordeste, o cara fala assim, você é louco viver ali onde que vocês vivem. Então, não tem mais isso. E os daqui, também é raríssimo aqueles que querem se dedicar para a construção civil. E aí, os profissionais não estão mais treinando o ajudante, que depois vira meio oficial. E... Cara, tá ficando... Agora você vê como que é. Você vê falando isso aí, né? Eu moro no interior, cara. Às vezes o cara fala assim, o quê? Você trabalha na capital? Você é doido, rapaz, que eu nunca vou pra São Paulo e não sei o quê. Quer dizer, não sabe, né? Enfim, é cultural, né? Bom, ô Danilo, nós estamos indo pro finalzinho aqui, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando aí em obra e principalmente para um recém-formado em técnico de segurança. Eu tenho certeza que você tem uma boa... vamos dizer, um bom exemplo aí para falar para esse pessoal que está chegando aí. O que você daria como opinião para o cara que está chegando aí? Renato, eu vou dar o mesmo conselho que o Hélio me deu há uns 20 anos atrás. Ele falou assim, Danilo, nunca pare de estudar. E eu não ouvi ele. Nunca pare de estudar, porque vai chegar um ponto que você vai começar a ver que você tem muita informação, porém você vai ser limitado para estar transmitindo. Diferente de você estudar bastante, você ter um cargo que você consiga transmitir todo esse conhecimento. E muitas das vezes, hoje eu me vejo assim, muitas das vezes nessa situação. Se eu tivesse talvez em um outro cargo, que não foi assim... falha de ninguém. Meu pai não deu condição. Não, foi falha minha mesmo, o qual eu não me dediquei mais aos estudos. Tem a questão psicológica, alguns problemas mentais que eu tive no passado, que me impediu um pouco na questão do estudo, mas nada que não daria para me ter feito e ainda nada que impede de eu fazer agora. Claro, você é um garoto, nada impede também, que é o que novo, Só que aí o que começa a vir? Aí já vem filhos, aí já vem esposa, aí você já fala, poxa, um litro de leite para criança, ou a faculdade. É uma prioridade diferente. E aí já né? começa o estudo das crianças, porque hoje quem tem um mínimo de oportunidade tem que pagar uma escola boa para os filhos. Com certeza. Tal. Então você começa criando outras oportunidades. Então, para aqueles que estão iniciando nessa área, principalmente que é jovem, escuta bem isso que eu recebi e eu não levei tão a sério. Nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar, tenta sempre almejar cargos maiores, se um dia você quiser ser ouvido nas suas ideias. Belo exemplo. E, Danilo, assim, cara, muito obrigado pela sua contribuição.
Foi generoso a experiência que você passou aqui para nós. E eu queria te dizer o seguinte, é óbvio que a gente tem que estudar mesmo, acho que você é novo, dá ainda para você correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Mas, cara, eu vou te falar que você tem uma formação que poucos têm, tá? Você sabe conversar com o ser humano. E eu falo, isso eu tô falando assim, eu rodo bastante, converso com bastante pessoas, e o que a gente percebe que o grande problema no futuro chama-se comunicação. E as pessoas acham que comunicação é você falar, só falar. E a comunicação não é só falar, é você saber falar, é como falar, né? Até a forma gestual, né, que você usa na comunicação vai dizer se você vai ser assertivo ou não. E a gente percebe com toda a história que você contou aqui para nós, que ao longo dos anos você conseguiu criar um modelo de comunicação, cara, que é fantástico. Eu tenho certeza que o que você falou aqui, se eu perguntar a qualquer pessoa que te conhece, ele não vai falar diferente do que você falou aqui. Você encanta as pessoas antes de você transmitir uma ordem, de você chamar uma responsabilidade. Cara, de boa, isso é para poucos. Obrigado. A gente aprendeu muito aqui com você hoje, viu, cara? Obrigado. Queria te agradecer mesmo. Eu acho que eu ficaria aqui te entrevistando por umas 3 horas, que a gente ia ter muita conversa, viu? Tem história até umas horas aqui para contar. Não, Renato, eu que agradeço pelo convite. A gente, na hora que a Bianca ligou, cara, você fica até assim, poxa, eu já sei as pessoas que passaram aqui. Aí você fala assim, comparado ao Matheus, comparado ao Jefran, você tipo assim, você tá engatinhando. Só que aí depois você fala assim, poxa, eu acho que dá para contribuir com alguma coisinha. Não com certeza. Da forma técnica que eles têm, mas com alguma coisa dá pra gente. Eu posso falar para você que a entrevista de hoje, cara, foi extraordinária. Não é rasgando elogio para você não, cara. É que eu falo para você, cada ser humano que senta aqui para conversar comigo, a gente consegue tirar assim muito que vai servir de exemplo. Tenho certeza que o seu exemplo vai ser um grande exemplo para as pessoas que estão iniciando e para aqueles que já estão no trecho aí, mas que nunca tinham pensado em usar essa forma diferente e reverente que você contou aqui para nós hoje. Dá certo, pô. Dá certo. Danilão, Renato. obrigado, viu? Deus te abençoe, viu? Amém, a nós todos.